Você tem medo que seus achados ou suas descobertas, quando você conversa com o usuário, sejam considerados superficiais? Esse é um dos grandes medos que quem é designer, quem é pesquisador e tem essa parte de entrevista com o usuário, é um medo que assola muito o nosso trabalho. Que é a gente ter passado muito tempo conversando com os usuários, conversando com os clientes, e quando a gente vai apresentar tudo que a gente encontrou, que a gente chama de insights ou de achados, quem está do outro lado, o sponsor do projeto, dono do produto ou do serviço, do negócio, considerar aquela informação muito superficial. Sabe aquela sensação de que nosso trabalho não foi bem feito, né? A gente foi lá, conversou com o usuário, mas aquilo que a gente apresentou não foi visto com muito valor para quem deveria ver o valor, que é o dono do produto, do serviço, do negócio. Você tem esse medo, né? Esse vídeo é para falar um dos principais fatores que tornam as nossas análises e, consequentemente, os nossos resultados de uma pesquisa com usuário ruim, né? E um desses fatores é a superficialidade, de fato, né? Como o próprio nome diz. Ou seja, é você entregar uma informação, um achado, um insight superficial. Ou seja, aquilo que você entregou poderia ter sido mais profundo, poderia ter mais informação, mas você entregou informações, achados superficiais, né? Então, como é que a gente identifica um achado superficial, né? Um insight superficial vindo de uma entrevista com o usuário? É quando a gente olha uma informação que tem um potencial, tem alguma coisa de valor naquilo que a gente encontrou, mas que faltou mais informação. Então, assim, diferente de um achado do insight sem valor, que é aquilo que não tem muita importância, o que o usuário falou, um achado superficial é, pô, tem alguma coisa aqui nisso que ele me falou, parece ser uma informação relevante, mas você não conseguiu a profundidade que precisava ou a especificidade que precisava para tornar aquele insight, para tornar aquele achado mais relevante. E aí, consequentemente, quando você leva esse achado para frente para apresentar, você acaba levando um achado, um insight que a gente chama de superficial. Então, como é que você pode evitar que você encontre informações ou leve informações que vieram de uma entrevista com o usuário de forma superficial? Como é que você pode evitar isso, né? Você pode evitar isso da seguinte forma: toda vez que você for fazer uma entrevista com o usuário, você precisa garantir que você vai fazer essa pergunta que eu vou dizer agora, que é: você vai chegar para o usuário, depois que ele falar alguma informação, você vai perguntar: você consegue ser mais específico quando você fala caro? Ou você consegue ser mais específico quando você fala que o produto é bom? Então, a gente precisa colocar no nosso roteiro, nas perguntas que a gente vai fazer, a frase, a pergunta, que para que o cliente, né, aquele usuário, ele torne mais específico, ele tangibilize melhor o que é que ele quis falar sobre tal e tal informação. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Faz de conta que você vai fazer uma entrevista com o usuário, e aí na entrevista com o usuário você pergunta como foi a experiência dele com o time de suporte de um produto X. E aí o usuário ele responde: eu achei o atendimento bem demorado. Na verdade, eu acabei resolvendo isso com outros amigos meus que estavam passando pelo mesmo problema. Não esperei a resposta do time de atendimento do produto. Fecha a resposta. O que você, enquanto pesquisador, enquanto designer, aprendeu com aquele usuário quando ele falou aquilo? Você, você viu que ali tinha uma informação relevante. Porra, demorou para atender. Então a galera não tá vendo esse atendimento de forma muito rápida. A galera tá considerando esse atendimento desse time demorado. E aí, consequentemente, as pessoas estão recorrendo a outros lugares para resolver os problemas que elas têm. No caso desse usuário específico, recorreu a outros amigos que estavam passando pelo mesmo problema. Então você vê que ali tem uma informação importante, tem um achado interessante, né? No sentido de que aquele produto ele tem algo ali que precisa melhorar enquanto tempo, enquanto resposta. Ele não está muito resolvendo o problema dos seus usuários, os usuários estão partindo para outros ou por outros caminhos para resolver. Então você viu que ali tem uma informação. E aí você entendeu que essa informação ela é relevante e você colocou esse achado embaixo do braço e você foi apresentar para o dono do produto, para o dono do serviço, ou para o dono do negócio. Conversamos com alguns usuários e chegamos aí nesse insight que as pessoas estão achando o tempo de resposta muito demorado do seu time. Então, eles estão acabando resolvendo isso com outras pessoas. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que o dono do produto, o dono do serviço, a pessoa que está lá, né, recebendo aqueles achados que você encontrou, vai dizer assim, pô,
Mas eu não acho demorado, porque o meu tempo de resposta do meu time, a meta é 24 horas. Então, eles têm até 24 horas para responder todos os chamados, por exemplo, que os clientes eles fazem, os usuários eles fazem. Então, eu não acho que é demorado, não. E aí fica aquele vácuo. Ou seja, o cara que é o dono do produto, do negócio, ele não acha que o tempo dele é demorado, porque ele tem como tempo de resposta do time dele 24 horas, ele acha que isso é dentro de um tempo bom. Você ouviu do usuário que ele acha demorado, e aí fica aquele meio. E aí, o que a gente faz com isso? Você não consegue falar mais sobre aquilo porque você parou ali no cliente acha demorado. O cliente, ele não vai. Ele não consegue mudar de ideia, porque para ele ali 24 horas, que é o tempo do time dele responder, é bom. E aí fica aquela coisa meio, essa informação tinha tudo para ser boa, mas não acabou não sendo porque você não foi mais profundo na informação. Então, se a gente voltar assim no exemplo passado, quando o cliente ele responde para você, quando o usuário ele responde para você, eu achei o tempo bem demorado, acabei resolvendo com outros amigos meus. Nessa mesma hora, o que você tem que fazer é essa pergunta que eu trouxe. Então você tem que perguntar: entendi. Você consegue ser mais específico quando você fala demorado? Foi demorado quanto? E talvez aqui a pergunta mais importante que você precisa fazer depois que você faz essa pergunta, que é: e o que que você considera o tempo ideal? Quando você faz essas duas perguntas, ou seja, pede para a pessoa descrever ou tangibilizar o que é demorado para ela, mas principalmente o que seria o tempo ideal, você acabou de dar mais profundidade àquela informação. Então, o cliente pode dizer: não, eu espero que que o time respondesse ali pelo menos na primeira hora que eu mandei, né? Porque, por exemplo, eu uso o atendimento de um aplicativo tal e eles me respondem na mesma hora. Então, eu acho que eu acho que esse tempo de resposta foi demorado. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, você tangibiliza o que é que o cliente, o usuário, no caso aqui, chama de demorado. E principalmente o que é que ele considera que é o tempo ideal. Então, se você fosse fazer esse reporte, né? Se você fosse falar para o dono do produto ou serviço isso que você escutou do usuário, você iria vir com mais profundidade na informação. Então, você ia dizer: os clientes, faz de conta que várias pessoas falaram sobre isso, né? Falaram que o tempo de resposta do seu time é demorado. Demorado porque as pessoas esperavam que essa resposta acontecesse em menos de uma hora. Porque é assim que os produtos que esses usuários eles têm, eles compram, é assim que ele é atendido nos outros produtos, talvez nos seus concorrentes. Então, você, no seu tempo de 24 horas, para o usuário é muito. Ele esperava que fosse em menos de uma hora, porque ele tem esse tempo de resposta em outros serviços que ele consome. E ele considera ideal até uma hora. Então, o que é que você fez ali? Não tem mais confronto quando você apresenta aquele insight, porque não ficou ali no subjetivo do dono do produto achar que 24 horas é rápido, mas você ter ouvido do usuário que é demorado. Não existe mais esse confronto. Você já deixou claro que para ele é demorado, porque o demorado do usuário é quando passa de uma hora, e ele acha esse o tempo ideal. Então, ali, o que pode acontecer é o dono do produto ou do serviço, ele pode entender que, porra, ele está muito distante do que o mercado pratica, ou ele pode dizer: não, beleza, mas o meu tempo vai continuar sendo 24 horas, mas eu vou saber que 24 horas é muito distante do que o meu usuário ele gosta, que, pelo que eu entendi, é ali até uma hora. Então, você traz mais. Você deixa mais tangível aquela informação. Então, isso vale para várias coisas que os usuários eles falam. Quando a gente está conversando com o usuário, normalmente eles no começo eles falam de forma mais genérica, do tipo assim: esse produto ele é bom, esse produto ele é caro, esse produto ele é barato. E aí a gente, quando tá tocando a entrevista, a gente acaba não se ligando e dizer assim: calma, o que é barato? O que ele chama de barato? O que ele chama de caro? O que ele chama de rápido? O que ele chama de demorado? O que ele chama de bom, de ruim? Então são nessas horas que a gente precisa colocar aquela pergunta em prática, né? Então dizer: opa, você falou que esse produto é muito caro. Você consegue descrever para mim, ou você consegue tangibilizar para mim o que é caro? O que é caro para você? Né? E aí a outra pergunta que é: entendi. E qual seria o preço ideal? O preço ideal é muito mais para você ter uma referência do que o cliente está chamando de caro. Ele está chamando de caro porque o preço ideal para ele é esse. Não quer dizer que o produto vai praticar esse preço. Você está chamando de demorado porque o tempo ideal é esse. Não quer dizer que eu vou responder nesse tempo, mas quer dizer que eu vou ter uma ideia do quanto o meu usuário está comparando dentro da experiência dele. O usuário pode responder: eu imaginei que pela propaganda o produto fosse bom, mas ele tem uma qualidade ruim.
Aí, o que é que você faz enquanto entrevistador? Você vai perguntar: entendi. Você consegue tangibilizar para mim quando você fala que o produto é ruim, ou que ele tem uma qualidade ruim? O que é que exatamente é ruim? E o que é que você considera que fosse melhor? Então, esse tipo de pergunta, ele sempre precisa estar no nosso radar enquanto design entrevistador ali, para a gente dar um passo além do que o usuário fala. Então, o usuário falou aquilo, a gente tira do nosso bolso essa cartada, do tipo, calma, isso aqui que ele me falou parece ser um insight bom, mas se eu não me aprofundar em tangibilizar aquela informação, vai ser um insight superficial. Então, quando a gente dá mais profundidade àquela informação, no sentido de pedir para o usuário deixar mais específico o que é que ele chama de bom, ruim, caro, barato, rápido, demorado, isso ajuda ao que eu chamo de orientar o produto. Ou seja, quando eu tenho uma informação mais específica e eu levo isso para quem vai melhorar o produto ou o serviço, eu consigo orientar esse time sobre o que é que precisa ser feito ou onde precisa ser feito. Né? Então, eu consigo orientar melhor. Quando eu trago um insight mais superficial, eu não consigo orientar, eu só consigo apontar. Então, eu aponto, ó, tem um problema aqui de tempo, porque as pessoas estão achando demorado. Eu apontei, indiquei. Mas o que exatamente, como exatamente, eu não consegui porque eu fui superficial. E aí, quando eu digo, ó, tem um tempo de demora aqui, porque as pessoas estão considerando 24 horas muito tempo, o parâmetro que essas pessoas têm é 1 hora, eu oriento o que exatamente precisa ser melhorado. Então, esse tempo de resposta com esse parâmetro, né? Com esse exemplo, né? De que 24 horas é muito para 1 hora. Então, isso é uma forma de você conseguir garantir que os seus achados, os seus insights, eles não vão ser superficiais. Então, é sempre importante que você tenha no radar, quando você estiver fazendo as entrevistas com o usuário, essa pergunta do você pode ser mais específico quando fala caro, quando fala barato, quando fala rápido, mas lembra, o principalmente e o que que você considera caro, barato, rápido, demorado, bom e ruim? Que a gente cria esses parâmetros que vão trazer mais profundidade àquela informação que o usuário ele falou para você.